Lucas 5, 36 ao 39 diz assim: então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Somente até aqui. Esse texto, durante muitas vezes eu passei por ele, e claro, fui ministrado de alguma forma, o Senhor trouxe alguns ensinamentos, mas queridos, esse texto ele é muito profundo. Ele tem ensinamentos que vão fazer com que o nosso ano de 2026 seja diferente em todos os sentidos. A história conta que Jesus falou essa parábola, né? Embora ele utilize duas metáforas, a do tecido novo que é costurado no tecido velho e do vinho novo que é derramado no vinho velho, mas é uma parábola. Logo após os fariseus chegarem para ele e questionarem pelo fato dos discípulos de João Batista estarem jejuando e os dele não. E aí ele fala para os fariseus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Todavia, chegará o tempo em que o noivo lhe será tirado e naqueles dias jejuarão. E logo em seguida Jesus contou essa parábola utilizando essas duas metáforas. E eu não sei para você, queridos, mas esse texto ele fala muito forte ao meu coração sobre uma nova estação, sobre uma mudança de estação. Esse texto ele fala de uma promessa que será cumprida. Quem aqui tem promessa de Deus? Todos nós temos promessas de Deus e talvez em 2025 algumas dessas promessas não se cumpriram e a gente espera com expectativa que em 2026 aquele nosso sonho, o sonho da casa própria, sei lá, do seu transporte, do emprego, da aprovação em um concurso, talvez você espere que em 2026 isso aconteça. E é bom a gente esperar isso no Senhor, a gente precisa colocar essas expectativas no Senhor. Então esse texto, para mim, ele fala sobre uma mudança de estação que está por vir, sobre o cumprimento de uma promessa que está por vir. E aqui Jesus estava falando sobre a importância de nós nos prepararmos para essa nova estação, de nós nos prepararmos para que essa promessa seja cumprida, seja concretizada nas nossas vidas. Sobre essa promessa do novo, né? Porque se por um lado a promessa ela pode ser antiga, o cumprimento da promessa é o novo de Deus nas nossas vidas. Então Jesus ele vem falando de algo velho que vai ser colocado no novo. E ele fala também de que ele fala desse algo novo que não pode ser colocado no velho. Principalmente quando ele fala sobre o vinho novo, quando ele diz, não tem como, não pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque se colocar o vinho novo no odres velhos, vai se perder os dois. O vinho vai se derramar e o odre vai se perder porque ele vai rasgar. Então está falando acerca de algo que precisa acontecer, algo que precisa ser realizado. E à medida que a gente for mergulhando nos elementos que esse texto nos apresenta, eu oro muito para que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração, ao seu entendimento, aquilo que é necessário para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que em 2026 a gente possa viver o cumprimento daquilo que o Senhor um dia nos prometeu. E o primeiro elemento do texto que eu queria compartilhar com vocês é acerca do vinho velho. O vinho velho ele representa aquilo que é familiar, aquilo que a gente já conhece. O vinho velho ele pode ser representado também por aquelas coisas que a gente já sabe fazer, ou aquilo que já está estabelecido, aquilo que é corriqueiro da gente fazer. Pode ser representado também por aquilo que exige pouca ou quase nenhuma fé para que aconteça. Ou seja, o vinho velho fala de algo normal, de algo que a gente está acostumado, de algo que a gente sabe exatamente o que fazer
quando determinada coisa acontece, porque já não nos surpreende mais, já não nos estica. O vinho velho, ele fala sobre as coisas que não nos desafiam mais, que não nos levam para um nível mais profundo. O vinho velho, ele também pode representar uma zona de conforto, por exemplo, uma zona de conforto espiritual, onde a gente já está acostumado a ter ali o nosso tempinho de oração, onde a gente acorda e já agradece a Deus pela noite de sono. Quando a gente vai dormir, a gente agradece pelo dia e fica por isso mesmo. Pode ser representado também pelo momento em que a gente não lê mais a Bíblia, a gente se contenta com aquele versículo bíblico do dia que chega no celular, que a gente baixa o aplicativo e chega, e a gente lê por um momento e diz: nossa, Senhor, receba essa palavra. O vinho velho, ele pode ser representado também por aquelas coisas que a gente está satisfeito. O vinho velho, muitas vezes, ele pode vir disfarçado de contentamento. A gente está vivendo a nossa vida no Senhor, a gente tem os nossos afazeres diários, né? Quem tem filhos, levar os filhos na escola, fazer as coisas do dia a dia, ir para o trabalho, e participar de um ministério, vir uma vez na escala aqui na igreja durante o mês. Pode representar isso, e a gente pode até em determinado momento dizer: poxa, eu estou contente, está tudo bem, eu estou satisfeito com isso. Mas na verdade, queridos, isso muitas vezes é traduzido como um comodismo espiritual, que é o momento onde a gente acha que nós estamos vivendo o melhor de Deus, mas na verdade não é nada disso. Na verdade é aquilo que é mais cômodo para a gente, é aquilo que exige menos esforço da gente, e a gente vai levando, dizendo que é uma satisfação, que é um contentamento no Senhor. Conta a história de um navio muito grande. Ele foi construído para adentrar mar adentro. Um navio tinha muita capacidade de carregar pessoas, de carregar cargas. Só que esse navio, por algumas coisas que aconteceram ali na documentação dele, ele não adentrou ao mar. Ele ficou ali encostado no porto. E os anos foram passando, e ele ficou ali. Só que teve um momento que o casco daquele navio, muito grande, cheio de capacidade, aquele casco começou a enferrujar. Teve um momento que as madeiras começaram a apodrecer. Só que aquele navio, ele começou a ser visto pelos marinheiros e até pelos capitães como um lugar seguro. Eles pensaram: poxa, o navio não está adentrando em alto mar, mas aqui é um lugar seguro. A gente está aqui, a gente consegue ver todos os barcos, todos os navios que estão chegando. Aqui a gente pode fazer a parte administrativa. Então eles começaram a ver aquele navio como um lugar de segurança. Mas um dia, hoje vocês vão ouvir histórias, mas um dia teve uma grande tempestade naquela região. As ondas muito agitadas, e aquele navio, por já estar ali deteriorado com o tempo, aquele navio afundou. Aquele navio afundou ali mesmo no lugar onde ele estava, no porto, acostado ali no porto, sem nunca ter adentrado em alto mar. E essa história é muito interessante, queridos, porque geralmente um navio, quando ele afunda em alto mar, mas aquele navio ele não afundou porque ele estava em alto mar, porque ele pegou uma tempestade em alto mar, mas ele afundou porque ele nunca enfrentou nada. Ele afundou porque ele nunca enfrentou as ondas, nunca adentrou ao mar. Aquele navio, ele afundou no lugar que ele se sentia mais seguro, ali no porto, ali parado. E esse navio, ele representa muitas vezes uma fé que prefere segurança do que propósito. A Nathalie falou muito sobre propósito aqui. Esse navio, ele fala muito sobre muitas vezes a gente ficar ali apegado à nossa segurança e a gente não desfrutar de nada de novo. A gente não desfrutar do propósito. Aquele navio, ele foi criado para um propósito, que era entrar e navegar em alto mar. Mas ele acabou ficando ali e ele afundou.
na segurança que havia naquele lugar. Então o vinho velho representa esse lugar de normalidade. O vinho velho representa esse lugar onde nós não somos esticados, nós não somos moldados. Já o vinho novo não, o vinho novo é ao contrário. O vinho novo ele representa uma nova revelação de Deus. Ele representa aquilo que de novo o Senhor quer fazer na nossa vida. E aí tem uma outra história de um homem que todos os dias ele acordava e ele ia para a janela da sua casa. E ali naquela janela era sagrado. Ele acordava e ia ali para a janela. E ali ele começava a contemplar a natureza. Ele contemplava a árvore, um rio distante que havia, os pássaros. E todo mundo que passava ali na frente da casa dele, ele dizia: o Senhor fala comigo através de todos esses elementos. E foi passando os dias, e ele percebeu que o Senhor não estava mais falando através daquelas coisas, através daqueles elementos. E aí um jovem passou e falou com ele. E de fato, queridos, um dia a árvore foi uma resposta de Deus para aquele homem. Um dia o rio, ele foi um sinal de Deus para aquele homem. Um dia o caminho que tinha ali na frente da sua janela foi uma direção de Deus para a vida dele. Deus falou com ele através dos pássaros. Mas Deus já não estava mais falando através daqueles elementos. E aí esse jovem perguntou: por que o senhor não olha pela parte de trás da sua casa? Aí ele: não, porque Deus fala através de tudo que está aqui, não preciso de outra coisa. Até que um dia aconteceu alguma coisa, Deus fez com que caísse a parte de trás da casa dele. E quando ele foi ver, ele chegou e ali atrás tinha uma imensidão de coisas que ele nunca antes tinha contemplado. Tinha uma montanha muito grande, tinha muitas flores, muitas árvores diferentes, tinha muitos pássaros, tinha muitas outras coisas que Deus podia falar através dessas coisas, mas que ele durante muito tempo resistiu. Porque ele tinha um entendimento de que Deus falava somente através da árvore, do caminho, do rio distante. E naquele momento ele começou a chorar. Porque ele percebeu que não era Deus que tinha parado de falar, mas era ele que tinha limitado a forma como Deus falava. E por anos e anos e anos ele viveu preso a uma única revelação, enquanto Deus tinha muito mais para revelar para a vida dele. Através da nova montanha, através da nova árvore, através das flores, através dos pássaros, dos beija-flores. Então, queridos, o vinho novo representa isso, uma nova revelação de Deus, um mover fresco do Espírito Santo. O vinho novo ele representa uma nova direção, um novo nível de maturidade. O vinho novo representa uma nova responsabilidade, uma nova unção. O vinho novo representa aquele feedback, um novo feedback, que muitas vezes não vem para nos agradar, vem para nos esticar. É muito fácil receber feedback. Cara, foi bênção demais. Jesus falou muito através de você. Como Jesus te usa no louvor. Mas aquele feedback diz: cara, precisa melhorar isso. Faz isso. Esse é um pouco mais difícil, mas esse é o vinho novo que a gente tem que estar preparado para receber e ser esticado em 2026. O vinho novo representa uma nova mentalidade. Como Paulo falou aos romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Sejam inconformados aqui nessa terra e transformem-se pela renovação da vossa mente. É uma mente nova, uma mente renovada. O vinho novo, queridos, representa tudo aquilo que nos tira da zona de conforto espiritual, física, ministerial. É aquilo que nos faz viver uma nova graça e uma vida abundante em Cristo, que não pode ser contido quando é colocado diante de velhas estruturas, velhos pensamentos. O novo de Deus é a graça abundante, é algo novo. E muitas vezes, queridos, a gente não sabe como lidar com esse vinho novo, porque ele nos estica, ele nos desafia, ele nos leva a viver uma vida de obediência no Senhor, uma vida de dependência no Senhor, porque a gente pensa, está sendo tudo tão novo, o Senhor tem feito tantas coisas que eu preciso dele o tempo todo, e a gente vive uma vida de dependência no Senhor.
O vinho novo representa tudo aquilo que o Senhor quer fazer agora, não ontem, não em 2025. As promessas de Deus pode ser no ontem, mas o cumprimento daquilo que Ele quer fazer é hoje. A unção que Deus te deu para 2025 ficou em 2025. A palavra de Deus diz, na oração que Ele nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma porção diária. Aquilo que você precisa para viver em 2025, o Senhor vai te entregar hoje. Então tem que ser uma busca diária. Eu me lembro quando o Mark veio aqui da última vez, foi um mover muito incrível do Espírito Santo, uma liberdade em Deus muito incrível. Em algum momento ele passou por mim e ele falou algumas coisas. Naquele momento eu comecei a chorar, sabe? De desespero, fiquei desesperado com o que ele falou. Eu disse, Senhor, me ajuda, porque como eu vou viver isso tudo? E eu fiquei com um temor muito grande. E falei para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. E eu acho que naquele momento ele virou para um lado e ele orou mais uma pessoa. E acho que o Espírito Santo lembrou ele e disse, termina de falar porque ele está desesperado. E naquele momento ele virou novamente e ele falou, olha, vai ser uma porção diária. Vai ser uma porção diária, uma porção de alegria, de conhecimento, de sabedoria, de paciência, de amor. E naquele momento eu vi de forma muito clara um vinho novo sendo derramado, sabe? Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei disso que o Mark ele falou, porque todos os dias é viver o novo de Deus. É não se conformar numa profecia que um dia o Senhor entregou, numa ordenação que um dia aconteceu, em algo que um dia Deus já fez. Mas é todos os dias viver uma vida de dependência no Senhor, entendendo que a promessa é de ontem, mas o cumprimento é hoje, é o novo de Deus. O cumprimento da promessa de Deus é o novo que o Senhor tem para você em 2026. Então eu me coloquei nesse lugar, sabe, de dependência. E eu falo para o Senhor todos os dias antes de subir aqui, Senhor, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Se o Senhor não subir comigo, como a Nathalie falou aqui também, afinal nem precisavam mais de culto, de tão poderoso que foi o que ela ministrou. Mas é exatamente isso, Senhor, se o Senhor não subir comigo, eu nem posso subir nesse lugar, porque vai ser tudo história, vai ser tudo vazio. Então derrama sobre mim, Pai, esse vinho novo, derrama sobre a tua igreja esse vinho novo. Mas que mais do que isso, que a gente esteja preparados para receber esse vinho novo. E o vinho novo, queridos, é isso que nos estica, que confronta as nossas rotinas, nos tira da zona de conforto, aquilo que nos faz buscar novos hábitos em Deus, aquilo que a gente percebe e diz assim, eu preciso mudar essa rotina, eu preciso fazer isso para que eu possa melhorar em tal área. O vinho novo, ele mexe com as nossas estruturas internas, queridos. O vinho novo, ele exige que eu cresça por dentro para sustentar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Por isso que muitas vezes a gente é resistente com o novo, com aquilo que de novo o Senhor quer fazer. Porque se Deus quer derramar mais unção na sua vida, Ele vai exigir de você mais santidade. Se o Senhor quer derramar mais autoridade sobre a sua vida, Ele vai exigir de você mais entrega. Se o Senhor quer derramar mais responsabilidade sobre a sua vida, vai exigir de você mais busca. Se o Senhor quer derramar mais responsabilidade, mais unção, mais revelação, vai exigir de você uma busca mais intensa, uma maturidade. O vinho novo, queridos, ele não é apenas algo que o Senhor nos entrega, ele não é um presente que o Senhor nos entrega, mas o vinho novo, ele é um convite para a transformação. O vinho novo, ele é um convite que o Senhor nos faz para viver algo que vai nos transformar. E é justamente isso que a gente espera, né, em 2025, em 2026, que algo novo aconteça. Que a gente possa melhorar como maridos, como pais, como filhos, como amigos. A gente quer viver isso em 2026, esse novo de Deus. Tem uma outra história de um reino bem distante. Nesse reino tinha um vilarejo lá que
que só tinha um poço. E todos desse vilarejo dependiam desse poço para beber água, então eles eram muito organizados. Cada um tinha um horário de buscar água. A água daquele poço era muito fresca, muito cristalina. Só que em algum momento, aquela água começou a ficar turva e começou a ficar com um gosto muito estranho. Só que eles se adaptaram àquilo ali. Eles, antes de beber, eles colocavam água para ficar parada ali, aí descia as impurezas. Eles colocavam algumas coisas para mascarar um pouco aquele mau gosto. E aí ia passando por aquele vilarejo um homem, um viajante, e ele percebeu, quando ele foi beber água, disse: a água é ruim. Mas ali em cima, mais à frente, tem uma montanha, e lá tem uma fonte muito preciosa, uma fonte de águas cristalinas, águas frescas. E ele falou para essa galera. Só que ele percebeu também que muita gente, quase ninguém deu uma moral para ele. E aí tinha um jovem do Influa lá, que ouviu o que ele falou, e aí decidiu subir a montanha. Foi lá, subiu a montanha, e quando ele chegou lá, ele desfrutou dessa água fresca, dessa água cristalina, e ele ficou muito feliz. E ele voltou todo empolgado e falou para a galera do seu vilarejo: olha, eu encontrei uma água fresca, eu encontrei uma água cristalina, vamos lá. E queridos, naquele momento, ele ficou muito triste, porque as pessoas olharam para ele e disseram: a água pode até ser fresca, cristalina, mas o nosso poço é mais perto. A gente já está acostumado, a gente já sabe os horários que cada um vai pegar água, é mais fácil para a gente já conhece, a gente sabe que a gente só precisa colocar água para descansar, que a gente precisa colocar alguma coisinha ali para... Já pensou se essa outra água aí tem veneno? Então vamos ficar por aqui mesmo. E queridos, o vinho novo, aqui nessa história, ele é representado por aquela montanha. É representado por aquela fonte que ficava naquela montanha. Exige esforço de nós. Exige sair da zona do conforto. Exige subir até determinado lugar. Exige dar passos de fé. E o vinho velho nessa história é representado por aquele poço que estava ali com as águas já não muito boas. Águas turvas, com gosto diferente. E eles continuaram ali reclamando naquele vilarejo. E além disso, eles começaram a reclamar porque já há muito tempo não chovia naquele lugar. Só que eles ficaram sabendo que aquele viajante que passou no vilarejo era conhecido por fazer chover. E aí as plantações dele já não estavam mais dando certo, já estava tudo seco, o único poço que eles tinham estava secando. E eles lembraram do viajante, mandaram chamar o viajante, correram atrás dele e disseram: ouvimos falar que você é responsável por fazer chover. Você faz uma oração e começa a chover. Aí ele disse: sim, então faça essa oração no nosso reinado, aqui no nosso vilarejo. E ele voltou e disse: olha, amanhã, meio-dia, eu quero todo mundo na praça. E quando chegou no outro dia, todos estavam ali naquela praça, ansiosos, no dia e no horário que ele marcou, esperando que fizesse chover. E aquele homem olhou aquela multidão de pessoas no vilarejo ao redor dele. Só que ele percebeu uma coisa: ninguém havia levado guarda-chuva, ninguém havia levado balde. E ele ficou indignado com aquilo, e ele disse: olha, a partir de agora, enquanto a fé de vocês não for suficiente para sair de casa, como se a chuva fosse real, não vai chover no reinado de vocês, não vai chover aqui nesse vilarejo. E ele foi embora, deixou todo mundo lá e não orou. E aqui a lição é simples, queridos: enquanto a nossa fé não for suficiente para sair de casa como se a chuva fosse real, levando balde, levando sombrinha, a chuva nunca vai cair. A gente precisa viver de uma forma que saia muitas vezes da normalidade. Porque quem acredita, quem tem fé, se posiciona, age como alguém que sabe que vai acontecer. Dá passos de fé antes da prova. Leva guarda-chuva, leva balde. Ou pelo menos leva o balde, né? Que às vezes a seca está tão grande que quer tomar um banho de chuva. Mas leva o balde. Fé, queridos, é agir como se já fosse real.
A gente não cria uma realidade quando a gente vê, a gente cria uma realidade antes mesmo da gente enxergar, antes mesmo da gente viver. Então, se 2026 a gente quer viver algo novo no Senhor, a gente tem que começar a criar isso tudo antes mesmo de acontecer, acreditando, tendo fé no Senhor, fé de que Ele vai fazer. Queridos, em 2026, sem guarda-chuva e sem balde, não vai acontecer. A gente precisa começar a colocar a nossa fé no propósito e não no lugar de segurança. Lembra lá do barco? Só que muitas vezes a gente abre a nossa boca para dizer: eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. E a gente comete um erro grotesco, porque dinheiro no Novo Testamento, quando a gente vai ver a tradução no grego, é mamon. Então dinheiro é um Deus. Um Deus que exerce poder, exerce influência. Um Deus que pode fazer muitas coisas. Então quando a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente diz que a gente não tem dinheiro, a gente está colocando aquilo que a gente sonha e muitas vezes as promessas que o Senhor tem para nós na conta do dinheiro. O dinheiro é aquele que é capaz de fazer você resolver. Então a gente precisa colocar a nossa fé num lugar de propósito e não num lugar de segurança. A gente precisa exercer a nossa fé em 2026, queridos, como nunca antes. E aqui eu não estou falando para a gente ser descontrolado financeiramente, dizer: eu vou comprar e o Senhor vai fazer. Calma, também não coloca na minha conta, analisa. Mas a gente precisa saber dar passos de fé, porque fé é justamente isso. É quando a gente dá um passo, mesmo muitas vezes não vendo o chão. Eu desfrutei muito disso em 2025 com a minha esposa, e a gente quer dar mais alguns passos de fé também em 2026. Mas o tempo todo orando: Jesus, me ensina a ter fé, aumenta a minha fé como um grão de mostarda, que embora seja a menor das hortaliças, quando ela cresce, se torna a maior delas. Então coloca em mim e na minha esposa uma fé que cresce a cada dia, uma fé que nos faz viver aquilo que de novo o Senhor tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vocês estão felizes ainda? Tem também o odre velho. Tem um odre velho e o odre novo. Eu quero começar pelo odre velho. O odre em si, queridos, sem ser o odre velho ou o odre novo, ele é uma disposição interna que eu e você temos de ser moldados, que eu e você temos de ser ensinados pelo Senhor. É uma disposição interna que eu e você temos de ser transformados no Senhor. É isso que representa um odre. E o odre velho em si, ele pode ser representado pelas estruturas antigas, pelas crenças antigas, pelos velhos hábitos, por uma mentalidade antiga e religiosa, que não suporta, que não aceita nenhum tipo de transformação, que não aceita Jesus, que não aceita o Senhor fazer de forma nova. É aquela pessoa o odre velho representa aquela pessoa que não sabe o que fazer com o novo de Deus. Sabe por quê? Porque exige dela capacidade de expansão, e ela não tem, porque ela é um odre velho. Exige dela capacidade de ser moldada em relação àquilo que Deus está fazendo. Vai exigir dela obediência, e muitas vezes obediência, a gente é esticado no mundo, porque a gente tem o nosso conhecimento, as nossas crenças, a gente tem a nossa sabedoria, mas quando nós somos convidados pelo Senhor para obedecer, a gente se desfaz disso tudo, e a gente é esticado, a gente é moldado. E se por um lado o odre novo, ele aceita expansão, por outro lado, o odre velho, ele só quer normalidade. Se alguém que é odre novo aceita o novo de Deus, os desafios, as repreensões, os feedbacks, quem é odre velho quer tudo normal, que nada mais aconteça além daquilo que eu estou acostumado. Talvez se o odre velho fosse uma igreja, seria uma igreja que não aceita o novo mover de Deus, por não aceitar que o Senhor ele pode fazer de formas diferentes, por não aceitar cultos diferentes. Todos os cultos têm que ser igual ao culto da sua igreja.
Eu lembro que ano passado, antes de começar o culto, eu e a Taine sempre procura chegar um pouquinho mais cedo para rever os amigos, conversar um pouquinho. E a gente também dá atenção para aquelas pessoas que a gente vê que está chegando na nossa igreja, para deixá-las mais à vontade. E a gente eu percebi que tinha 2 senhorinhas ali no fundo, com 2 jovens do lado. E eu já cheguei, falando com jeito de influeiro, com os 2 jovens. E aí quando cheguei nelas, eu dei a paz do Senhor. A gente tem que saber se comunicar. E paz do Senhor, minhas irmãs, as senhoras estão nos visitando. Sim, a gente veio aqui saber como é essa igreja, que esse menino aqui está querendo frequentar aqui. E eu percebi que eu acho que ele frequentava a mesma igreja que ela. Eu disse, que legal, então fiquem à vontade, vamos adorar o Senhor juntos. Qualquer coisa se precisarem, tem um banheiro ali, tem um bebedouro, conta com qualquer um de nós aqui, os servos. Então para servir, vamos adorar o nosso Deus. E pronto. E eu percebi que elas eram de uma igreja tradicional, e tudo bem. Porque Deus ele tem uma igreja para cada um de nós, desde que seja bíblica. Nós somos diferentes. Já pensou se todas as igrejas fossem diferentes? Né? Então, só que acabou o culto e calhou, eu saí aqui por esse lado, fui falar com o Estênio, e calhou de eu dar de frente com essas 2 senhorinhas. E aí eu lembrei, e aí, como foi o culto? Eu sei que o culto não é para mim, nem para as senhoras, mas como foi o culto? O que vocês acharam? E elas disseram assim, o culto foi muito bom, foi muito poderoso, uma palavra muito bem construída, um louvor abençoado. A Carlinha tinha ministrado um corinho também, acho que conectou ainda mais com elas. E elas saíram dali felizes. Eu digo, e aí, vai deixar ele congregar aqui com a gente? Elas disseram, com certeza. E queridos, aquilo ali me alegrou de uma tal forma, porque com certeza aquelas duas senhorinhas ali, elas eram um odre novo. Porque embora elas fizessem parte de uma igreja mais tradicional, mais bíblica também, mas ela chegou numa igreja que tinha as paredes um pouco diferentes, aqui a parede preta, na hora do louvor baixa um pouquinho as luzes, mas elas olharam para a essência de tudo que aconteceu aqui, uma palavra bíblica, um louvor abençoado, e elas não se fecharam a uma mentalidade de como deve ser um culto, de como deve ser uma religião, de como deve ser a parede de uma igreja que não pode ter uma iluminação diferente. Aquelas 2 senhorinhas, elas com certeza, elas eram odres novos. Só que o que acontece é que muitos estão fechados e não entendem que o odre velho, muitas vezes ele já foi bom em determinado tempo, mas ele não serve para sustentar aquilo que Deus está querendo fazer agora, na sua vida, agora em 2026. O odre velho muitas vezes ele representa a promessa, mas o odre novo representa o cumprimento da promessa. O vinho novo representa o cumprimento da promessa e exige de nós odres novos. O odre novo ele pode ser representado como a nossa capacidade mental, emocional, espiritual e física de sustentar aquilo que Deus quer derramar. É uma capacidade que nós temos de sustentar aquilo que o Senhor quer fazer. Já não é mais aquela oraçãozinha de 2 minutos agradecendo pela noite de sono, nem aquela de 2 minutos agradecendo pelo dia. Você quer sempre mais, quer sempre se desafiar mais. Alguns dias atrás, o Irã e o Ronen fizeram um propósito. 21 dias, vim orar aqui na igreja, 5 horas da manhã. Odre novo. Se preparando para aquilo que de novo o Senhor quer fazer na vida deles. É uma capacidade que a gente tem, por exemplo, de receber aquilo, de sustentar aquilo que Deus quer fazer, por exemplo, na nossa saúde, na nossa área física. É entender, é não se conformar só com aquelas taxas. Não, minhas taxas estão ali no limite, ainda está dando. Quando tiver mais alto, eu faço alguma coisa pela minha saúde, eu faço uma atividade física. Tem um grande evangelista na Europa que a história conta que Deus deu para ele uma mensagem, um propósito e um cavalo. Ele matou o cavalo. Morreu aos 29 anos de idade porque não cuidou da sua saúde. Então percebe que
Para que um odre seja novo, ele precisa ser cuidado de todas as formas, em todas as áreas, na nossa área física, espiritual, emocional. Um odre novo representa uma mente renovada, um coração ensinável, coragem para se posicionar e deixar muitas vezes aquilo que é velho para trás. Queridos, o vinho novo, ele não é para quem acha que sabe de tudo. O vinho novo é para aquele que está disposto muitas vezes a, de forma humilde, se sentar no meio fio de uma calçada e ouvir uma pessoa mais simples ensinar alguma coisa, contar uma história e dali reter alguma coisa que te faça crescer. O vinho novo é para esse tipo de pessoas que não acham que sabe de tudo, pelo contrário, pessoas que querem o tempo todo aprender, pessoas que o tempo todo aceitam ser moldadas pelo Senhor, aceitam ser moldadas pelas pessoas. E se esse odre novo fosse uma igreja, seria uma igreja que está apta ou que procura discernir dia após dia a forma como Deus quer agir, a forma como Deus quer falar. Esse odre novo seria a Poema, queridos. Uma igreja que procura o tempo todo procurar discernimento no Senhor, buscar entender a forma como Deus está querendo fazer, se comunicar cada vez mais com todas as gerações. Não é uma igreja que foca só na geração mais antiga, mas também uma igreja que procura se comunicar com a geração mais nova, com os influeiros. Nós seremos esse odre novo. E você, querido, se Deus te desse mais, se Deus quisesse fazer mais, será que você aguentaria? Será que você seria expandido ou será que você seria rompido? Será que você não aguentaria o novo de Deus? E aí? Eu acho interessante esse texto também porque Jesus não fala que o vinho velho é ruim. Ele não fala em momento nenhum. O problema aqui nesse texto não é o vinho velho. O problema é o odre. Porque se Deus te fizer viver algo novo e você receber aquilo ou viver aquilo com uma mentalidade antiga, o odre vai romper. Então talvez o Senhor quis fazer alguma coisa em 2025 na sua vida, mas você ainda vivia como um odre velho. Aí o Senhor sabe que ia romper. E aí o prejuízo vai ser em dobro. Porque vai estragar tanto aquilo que o Senhor te deu, quanto você mesmo. Você vai se decepcionar, porque às vezes o Senhor estava querendo colocar aquele relacionamento que você não estava preparado. Então o Senhor não coloca, que você era odre velho. Talvez o Senhor queria te abençoar ali com o seu transporte, um carro, uma moto, uma casa, mas você não estava preparado para pagar o IPVA, não estava preparado para pagar o IPTU, não estava trabalhando da forma como precisava trabalhar, estava com as contas tudo desequilibradas e ia ser pior para você. E aí o que ele faz? Ele não te entrega o vinho novo. Aí você deixa de receber o vinho novo porque você é odre velho. E eu me incluo nisso, queridos. Muitas vezes eu não recebi algo do Senhor porque ainda estava vivendo como um odre velho. Então se o vinho velho representa aquilo que é confortável, aquilo que não nos expande, aquilo que não nos molda, o vinho novo representa aquilo que é desafiador. Só que o Senhor nos fala algo nessa manhã. Ele não nos chama para aquilo que é confortável, Ele nos chama para aquilo que é novo. Ele nos chama para o cumprimento da promessa dEle, que é o vinho novo sendo derramado na vida de cada um de nós. O versículo 39 de Lucas 5 termina dizendo que ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Queridos, aqui Jesus estava falando acerca de uma realidade espiritual daquelas pessoas que já se acostumaram com o vinho velho, daquelas pessoas que já se acostumaram com a forma antiga de viver, com os velhos hábitos, com a religiosidade, com aquela rotina diária que não pode mudar. E geralmente essas pessoas, elas tendem a resistir a esse vinho novo, o mover fresco de Deus, a novidade de vida, a novidade do Espírito Santo. E quem prefere o vinho velho escolhe permanecer naquilo que não exige mudança.
evita todo tipo de desconforto, quer viver o tempo todo ali no natural, no normal, no ordinário. Mas quem decide desfrutar do vinho novo, decide se posicionar, decide viver uma vida de vigilância, uma vida de transformação, passa a ter um coração transformado, um coração disponível para receber o novo de Deus. Quem prefere o vinho velho, escolhe a acomodação. Mas quem deseja o vinho novo, escolhe vigiar e se posicionar diante de tudo o que Deus tem para a tua vida. Em 2026, se você preferir o vinho velho, queridos, você vai estar vivendo uma vida de acomodação. Vai estar vivendo ali no automático. Mas se você decide viver tudo o que o Senhor prometeu para você, se você decidir desfrutar do vinho novo, você vai estar vivendo a plenitude daquilo que Deus tem. Você vai começar a viver uma vida de vigilância, você vai se posicionar e você com certeza vai viver uma vida abundante, uma vida poderosa no Senhor. Amém? Vamos viver juntos tudo que o Senhor tem para nós? O tema dessa ministração eu não falei, mas o tema dessa ministração é vinho novo odres novos no tempo de Noé. E aí eu vou ler um pequeno texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que vai fazer com que a gente entenda esse tema, né? Odres novos nos tempos de Noé. Mateus 24, 35, 37. A palavra de Deus diz assim: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Para muitos esse texto, ele tem uma aplicação somente escatológica acerca dos acontecimentos dos últimos dias, mas ele traz algo muito poderoso para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que em 2026 a gente viva um ano diferente. A Bíblia diz que eles estavam, no tempo de Noé, eles estavam fazendo aquilo que era familiar. Eles estavam fazendo aquilo que era normal, aquilo que era hábito dele. O texto vai dizer que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Não era nada de errado, não era nada de terrível, mas também eles não faziam nada de extraordinário. Eles simplesmente viviam a rotina deles normal, no dia a dia. Talvez o vinho que eles mais gostavam fosse o vinho velho. Talvez o vinho que eles eram, era um vinho, o odre que eles eram, era um odre velho também. E aos seus olhos eles não estavam fazendo nada de errado. Eles só estavam vivendo o dia a dia, a normalidade do dia a dia. Mas queridos, quando Jesus diz, como nos dias de Noé, ele não estava falando, não estava se referindo à maldade que existia no mundo. Pelo contrário, isso daí sempre existiu, sempre vai existir. Não era surpresa nenhuma, não era novidade nenhuma. Existe até hoje, vai continuar existindo. Mas Jesus ele estava falando sobre um estilo de vida comum. Um estilo de vida onde não há uma mentalidade renovada, onde não havia um coração ensinável, não havia uma disposição no coração para conhecer mais de Deus, onde não havia uma paixão pela presença de Deus, uma busca pela presença de Deus. Eles simplesmente viviam. Talvez naquele momento alguns deles tinham tirado um tempo para cuidar vou tirar um tempo para estudar para o concurso público. E aí pediu para sair das escalas, ligou para o líder, eu vou tirar um tempo para me dedicar ao profissional. Talvez naquele momento ali alguns deles tinham tirado um tempo, vou dedicar para o meu relacionamento, vou me dedicar para alguma coisa. E tudo bem, estavam vivendo suas vidas normais. E o resultado é que eles estavam tão ocupados, aproveitando tanto as coisas do dia a dia, que eles não perceberam que eles estavam prestes a morrer.
Eles não perceberam que Deus queria fazer novo todas as coisas aqui nessa terra. E Ele mandou Noé construir uma arca. E todos aqueles que quisessem viver o novo de Deus tinham a oportunidade de entrar ali naquela arca. Mas eles estavam muito ocupados, se dedicando ao profissional, se dedicando a uma coisa e outra. E eles não perceberam aquilo que o Senhor estava fazendo. Os teólogos divergem um pouco, mas eles dizem que a média de construção da arca de Noé durou cerca de 100 anos. Queridos, foi 100 dias, aliás. Foi durante 100 dias, que durante todos os dias, Noé estava ali, batendo o martelo. Cada batida de martelo era um aviso de que o Senhor queria fazer algo novo. Aquela arca que cada dia mais tomava forma, era um sermão visível para todos aqueles que estavam vendo ela surgir, avisando: o Senhor quer fazer algo novo. Era um convite todos os dias ali, cada tábua que era colocada era um aviso. Cada dia de construção que passava, o Senhor estava avisando: eu quero fazer algo novo. Em 2026 eu quero fazer algo novo na sua vida, filho. Eu quero fazer algo novo na sua vida, filha. Mas eles não percebiam. Eles estavam fazendo aquilo que era normal. Eles estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. E eles não percebiam aquilo que de novo o Senhor queria fazer. Eles não perceberam a promessa de Deus que estava prestes a se cumprir. Alguns dias atrás, eu e minha esposa tivemos um tempo de mesa com uma família que o Senhor nos presenteou, a família do Hilário e da Tati. Eles têm 2 filhos incríveis, a Júlia e o Miguel. E eles estavam contando o testemunho de como a Júlia passou no vestibular de medicina aqui na UFAC. Ela ganhou uma bolsa para estudar, fazer um pré-vestibular fora. Pré-vestibular não, pré-ENEM. É que eu sou das antigas. E ela foi, porque lá tinha alguns parentes dela. E ela começou a estudar. Só que ela encontrou uma família espiritual lá, uma igreja, começou a se envolver, começou a ficar muito feliz por estar se envolvendo com as coisas do Senhor. E ela participava dos cultos do Influa lá no Influa. Mas ela participava dos cultos do Influa, ela participava das atividades, até de um retiro que teve. E aí os familiares dela lá perceberam que ela estava se envolvendo com as coisas da igreja e ligaram para o Hilário e a Tati. Disseram: Hilário, a Júlia está se envolvendo muito com as coisas da igreja aqui. Será que não era bom ela focar nesse tempo, dedicar especificamente para estudar para o Enem? E eu achei incrível a resposta do Hilário e da Tati. Eles falaram: a gente aprova tudo que a Júlia está fazendo. A Júlia está se envolvendo com as coisas de Deus, a Júlia tem crescido. A Júlia é uma jovem que está numa geração que se perde muito fácil. E eu aprovo tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, pode continuar deixando ela ir para as coisas da igreja, se envolvendo. E sabe qual foi o resultado, queridos? A Júlia passou de primeira. Logo quando terminou o cursinho, ela veio, fez o Enem e ela passou para a medicina. E mais do que passar para a medicina, queridos, ela ministrou o coração de toda a sua família ali naquele estado. Porque eles viram que não necessariamente a gente precisa deixar de fazer todas as outras, deixar as coisas de Deus para se dedicar a uma coisa exclusiva. Eles viram que a gente tem que buscar sim o Senhor. E tem pessoas da família dela que não eram. E começaram a visitar. Então naquele momento, a Júlia ela foi um exemplo muito forte de uma pessoa de uma jovem que decidiu viver o novo de Deus. E além de viver o novo de Deus, ela se tornou ali um exemplo de um odre novo também. Quero que o Ministério de Louvor suba, por favor. Talvez seja por isso, queridos, que Jesus deixa tão claro que o maior ataque, o maior perigo do fim dos tempos não seria as perseguições.
mas as distrações que nos cercam, a falta de vigilância e a falta de posicionamento. E talvez hoje o que o Senhor diz para mim e para você não é ataque, lute, mas talvez o que o Senhor está querendo dizer para você em 2026 é vigie, se posicione. Eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. Queridos, Noé estava fazendo, nos tempos de Noé as pessoas estavam fazendo aquilo que elas gostavam de fazer. Aquilo que estava diante delas. Será que eu e você estamos fazendo aquilo que nós gostamos de fazer? Ou será que nós estamos precisando fazer o que precisa ser feito? Será que a gente está fazendo aquilo que nem precisava a gente fazer, as coisas que cabe somente a nós fazer, a gente está deixando de lado? Os dias de Noé, ele nos mostra, eles nos ensinam que as coisas boas, elas podem anestesiar a nossa fé e impedir cada um de nós de perceber o novo de Deus chegando. Os dias de Noé nos ensinam isso, queridos. Que esses dias eles podem nos anestesiar, nos deixar ali acostumados com aquilo que é natural, aquilo que a gente já está vivendo. Por isso Jesus diz, não deixem de vigiar, vigiem, se posicionem. Deixa eu falar uma coisa, queridos, não existe uma posição privilegiada que eu e você tenhamos ou podemos chegar em que a gente diz assim, espiritualmente para mim está de boa. Eu não preciso mais fazer nada. Não existe uma posição privilegiada que a gente possa chegar, que a gente diga assim, olha, financeiramente agora eu não preciso fazer nada. De uma hora para outra a moeda do nosso país pode mudar e a gente pode perder tudo. Então não existe um lugar onde a gente nesse lugar de privilégio a gente pode permanecer, não. O Senhor nos convida para em 2026 nós estarmos vigilantes. Nós nos posicionarmos diante dEle para que a gente possa, quando Ele disser assim, olha, chegou o tempo do novo, a gente está preparado. E vigiar aqui, queridos, é não ser engolido pelo normal, é não ser engolido pelo dia normal. Porque muitas vezes Deus pode estar nos chamando para viver o extraordinário dEle. E a gente está querendo viver aquilo que é normal. Chamando isso de contentamento, chamando isso de, tá bom, é o que Deus quer para mim. Esses dias eu vi uma oração que a Tayane escreveu no caderno e ela disse o seguinte, Senhor, que o meu coração nunca baixe a guarda para as coisas boas que virão. Senhor, que o meu coração nunca baixe a guarda para as coisas boas que virão. Querido, se eu e você tivermos uma vida de vigilância e de posicionamento em 2026, a gente vai viver muitas coisas boas, o Senhor vai fazer a gente viver muitas coisas boas. E eu e a Taiane, a gente tem procurado viver isso em cada detalhe. Atualmente a gente está procurando ajustar a nossa alimentação. Porque às vezes a gente chega à noite e a gente quer pedir um fast food, quer pedir uma janta top. Mas a gente pensa, nossa, as finanças têm que estar organizadas. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente gasta muito com comida fora de casa. Tem domingo que a gente quer ir almoçar fora, mas não, esse domingo vamos dar uma segurada. Só que quando o Senhor fizer, e quando Ele der uma condição financeira tão boa, quando Ele prosperar, quando o vinho novo for derramado, será que a gente vai comer desesperadamente? E o que vai acontecer? Porque eu vou poder pedir fast food a hora que eu quiser, ela também. Eu vou poder comprar o que eu quiser, ela também. Então nos mínimos detalhes a gente está dizendo, não, hoje vamos comer uma coisinha mais saudável. Opa, já é 11 horas da noite, vamos comer algo mais leve. Porque a gente precisa também cuidar da nossa saúde. A gente não pode matar o cavalo. Você entende, queridos, onde é que a gente quer chegar?
A outra parte da oração que ela fez foi: e que os dias bons e agradáveis não me faça deixar de queimar pelo Senhor. Jesus, que os dias bons e agradáveis, que as coisas boas e agradáveis nunca nos impeça de queimar pelo Senhor, Jesus. Que as viagens não nos seduzam ao ponto de nos distrair. Feche seus olhos, queridos, converse com o Senhor. Que as viagens, que as boas comidas, que as boas casas, que tudo aquilo que é bom e agradável não nos roube, não nos tire da Tua presença, não tire de nós uma paixão pelo Senhor, não tire de nós uma vontade por ser queimado, por queimar na Tua presença. Tem uma música do Judson que ele canta e fala muito forte. Foram as coisas boas que me afastaram. Foram as coisas boas que me afastaram. Mas o melhor é o seu fogo. O melhor é o seu fogo. Nessa música, queridos, em determinado momento, ele diz que muitas vezes é o ar-condicionado que tem nos afastado do joelho no chão. Muitas vezes são as comidas boas que tem nos afastado do jejum. Muitas vezes é o cansaço que tem nos afastado e nos impedido de orar ao Senhor, de conversar com Ele, de buscar direção. Muitas vezes são as distrações que tem apagado uma fome e uma sede que o Senhor precisa que haja dentro do nosso coração, para que em 2026 a gente possa viver e receber esse vinho novo, para que a gente possa ser colocado como o Senhor, como um odre novo nessa geração, capaz de receber aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Queridos, eu não ia fazer, mas o Senhor tem incomodado o meu coração aqui. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que entendem que é tempo de construir uma arca para 2026. Eu quero chamar aqui à frente, nós iremos orar com vocês. Todos aqueles que querem, que decidem tomar um posicionamento e se tornar um odre novo em 2026. Todos aqueles que entendem que há uma arca sendo construída, que há um chamado do Senhor a viver algo novo, a viver algo novo no Senhor. É algo novo que o Senhor quer nos entregar, queridos. E aqui na frente tem uma arca sendo construída. É um ato de fé, é um ato espiritual, onde nós entendemos: Senhor, eu não quero viver apegado às distrações, às coisas boas, mas eu quero viver, Senhor, em 2026 tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser um odre novo em tempos de Noé. Não importa, querido, se nós vivemos tempos de Noé, mas importa se nós somos um odre novo ou um odre velho. Que nós possamos dar passos de fé, queridos, em relação àquilo que o Senhor quer fazer em 2026. Oh Jesus, nós queremos entrar nessa arca, Senhor. Essa arca que tem sido construída. Nós queremos viver um ano novo, Pai, um ano diferente. Nós entendemos que cada batida dessa arca é um convite me chamando para viver algo novo no Senhor. Jesus, derrama, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, Jesus. Aqueles que já estão vivendo como odres novos, mas também sobre aqueles que ainda não estão vivendo como odres novos. Aqueles que estão vivendo como odres que precisam ser restaurados, odres que precisam ser transformados, moldados, odres que decidem viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que 2026 a Poema Acre possa viver, Pai, na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida.
Nós damos passos de fé hoje, Jesus. Passos de fé acerca daquilo que o Senhor quer falar. Nós damos passos de fé acerca daquilo que o Senhor quer fazer, Jesus. Nós não aceitamos viver uma vida onde a gente vive uma normalidade. Nós queremos viver a excelência do Senhor. Nós queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós podemos até viver como nos tempos de Noé, Jesus, mas transforma-nos, Pai, em odres novos. Jesus.